Oi pessoal, aqui é a Cris e esse é o meu mundo de histórias. Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro que eu acabei de ler ontem, um suspense / thriller psicológico chamado A Garota Anônima. Esse livro ele foi escrito por uma dupla, a Greer Hendricks e a Sarah Pickanin. Esse livro ele foi publicado pela Faro Editorial aqui no Brasil. Ele tem 365 páginas, né, um livrão. E como eu disse, ele é um suspense, né, um thriller. É o tipo de leitura que eu gosto muito, que eu aprecio. Eu me sinto assim super envolvida, rápido. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Vocês vão ver muito eu falar aqui sobre outros suspenses e thrillers aqui no meu canal. Eu gosto muito desse tipo de leitura e gosto também do tipo de livro que, além da trama principal, te faz pensar, te leva para outros campos. E esse livro faz muito bem isso. Bem, ele começa apresentando para a gente a Jessica. A Jessica, podemos dizer que ela é a grande protagonista dessa história, né? Ela trabalha como maquiadora em Nova York. Ela é uma jovem assim bastante batalhadora, né? Você sente logo no início da história que ela tem uma questão financeira que a preocupa, né? Ela precisa se sustentar, você sente desde o início que ela tem essa preocupação constante, né? Eu só posso contar comigo mesma, né? Ela pensa isso várias vezes, né? E ela tá sempre assim correndo atrás de trabalho e tal. E aí a história começa com ela atendendo algumas pessoas, né, no final de semana, e daí ela ouve a conversa de duas clientes dela. Ela estava maquiando uma, e aí depois outra, e aí ela pesca a conversa dessas clientes e ela descobre que uma delas está participando de uma experiência, né, uma pesquisa que está sendo conduzida por uma psiquiatra, né? Essa pesquisa ela é remunerada. E quando ela ouve nessa palavra uma pesquisa remunerada, né, o olho dela já assim, né, aquilo ali já acende uma luzinha para ela, né, porque afinal de contas ela está passando essa dificuldade que você vem entender depois na história, que ela ajuda financeiramente a família dela que mora em outra cidade. E ela tem uma irmã com uma deficiência. Então é por isso que ela é tão preocupada com esse lado financeiro da vida dela, não só por ela mesma, mas também por conta que ela ajuda, né, a família dela. Então ela fica muito interessada nessa pesquisa que ela ouve, né, que é remunerada e tal. Então o que ela decide? Ela toma uma decisão assim bastante arriscada e assim foi uma decisão tomada num impulso, sabe? Ela decide que, como a cliente dela disse que não ia na pesquisa, ela decide ir no lugar da cliente dela. Ela aparece no local da pesquisa, né, se apresentando como amiga, né, da cliente dela que deveria estar ali, o que não é verdade, né, é uma mentira, mas ela tem acesso, né, e começa a participar dessa pesquisa e ela logo toma conhecimento que essa pesquisa é conduzida por uma psiquiatra chamada doutora Shields, né, e a partir desse momento você percebe que no livro, o livro é narrado pela Jessica, né? Você vê os acontecimentos a partir do olhar da Jessica e também da doutora Shields. Então são duas pessoas, né? Dois pontos de vista diferentes da história, né? A história toda vai decorrer sob dois pontos de vista, né? Da Jessica e da doutora Shields. Então ela começa a se aprofundar nesse experimento. Inicialmente ela senta numa sala, responde perguntas numa tela de computador, é como se fosse uma pesquisa normal, né? Só que depois dessa primeira fase, ela é comunicada de que esse experimento, né, pode ter outras fases. E ela é aprovada por uma segunda fase. E depois disso, ela também passa a se comunicar com essa doutora Shields, ela conhece ela pessoalmente, e ela imediatamente se sente assim, muito envolvida, muito encantada com essa psiquiatra. Essa mulher, ela causa um impacto na Jessica. Ela vê nessa doutora Shields, na verdade, tudo que é assim que ela não é, né? Ela não se vê assim, ela é insegura. Apesar de ser uma menina bonita, inteligente e tal, ela é muito insegura. E ela olha para a doutora Shields e acha, nossa, essa mulher é tudo que eu não sou. Ela é inteligente, ela é sofisticada, ela é rica, ela é formada, né? Ela tem assim o respeito, né, na universidade onde ela trabalha, é graduada e tal. Então ela fica assim bem impactada com a presença da doutora Shields. E a doutora Shields conversa com ela
e comunica a ela que esse estudo, né, essa pesquisa que ela está conduzindo, na verdade, ele pode ter outros desdobramentos, né? Não é um estudo ou uma pesquisa que vai ficar só ali no campo de preencher coisas, responder a perguntas numa tela de computador, né? Essa pesquisa ela pode ter desdobramentos para a vida real, né? Então ela fica assim um pouco, né, incerta no início e tal, mas ela concorda principalmente por quê? Por causa da remuneração. E é uma coisa até que causa uma certa curiosidade para ela, né, para Jéssica desde o início, porque a remuneração não é só boa, é excelente, né? Ela percebe desde a primeira etapa que o dinheiro que ela começa a receber para participar desse estudo é um pouco assim generoso demais, né? Mas é aquela coisa, como ela está precisando muito, ela não questiona, né? Ela vai fundo nisso porque ela fala, nossa, eu vou poder ajudar minha família, e isso passa a importar mais do que tudo para ela, até do que a própria cautela, né? Isso cega ela no primeiro momento e ela não consegue nem pensar nas possíveis implicações desse dinheiro que ela está recebendo. Então, conforme o tempo vai passando, né, você vai tendo mais detalhes do que é esse estudo. Esse estudo, na verdade, eu esqueci de falar isso no início, uma coisa muito importante, né? Essa pesquisa, né, que essa psiquiatra está conduzindo, ela gira em torno de ética e moralidade. Esse é o tema de estudo dessa psiquiatra, né? Ética e moralidade. Então, ele explora diversos ângulos dessas questões. Ela quer saber inicialmente a reação da Jéssica a situações do dia a dia, como ela reagiria a determinadas situações que podem ser consideradas constrangedoras ou erradas ou incriminadoras, né? Entende? Ela quer saber como que ela sairia nessas situações. E aí, conforme o estudo avança, a doutora Shields explica para a Jéssica que essa pesquisa ela pode, né, avançar e ter assim, implicações assim, um pouco pessoais, né, para ela. E ela, como eu disse antes, né, ela fica assim, um pouco cabreira, mas ela embarca com tudo nessa. E aí é que a história começa de fato a acontecer, né? A gente descobre vários desdobramentos do que realmente essa pesquisa ela quer dizer para a doutora Shields, né? A gente pensa que no início o interesse dela é acadêmico, é puramente acadêmico, mas você vê no decorrer da história que não é um interesse acadêmico, e sim pessoal, e assim, íntimo dela, né? Na verdade, é uma questão pessoal e não acadêmica. Então, tem vários, como eu disse, vários desdobramentos, outras pessoas, outros personagens começam a aparecer nessa história e eles têm a ver com a doutora Shields, com a Jéssica, com as questões que estão sendo abordadas nessa pesquisa, né, nesse estudo. E aí coisas vão acontecer. Eu não posso falar muito mais do que isso, porque senão eu estaria dando muitos spoilers, mas eu posso dizer que esse livro, ele assim, da metade para o final, ele pega um ritmo bem acelerado, bem dinâmico. As coisas começam a acontecer e assim, coisas bastante interessantes, curiosas, coisas que na verdade vão explicar a motivação, as motivações, na verdade, né, tanto da doutora Shields quanto da Jéssica. Esse livro, uma das coisas que eu achei mais interessante é o seguinte: ele questiona o tempo todo, né? As autoras elas dão meio que uma pausa na história o tempo todo para conversar com o leitor. E elas questionam isso, como você enxerga, né, a sua moral, né, a sua ética na sua relação com a sua família, com seus amigos, no trabalho, com a sociedade em geral, né? Como você se comporta frente a determinadas situações. Você se permite mentir sem se sentir culpado? Você acha que é aceitável cometer um erro em nome de um bem maior, né? Os fins justificam os meios, dependendo da situação. E aí, o que você acha? Eu acho que isso foi muito interessante. Isso é o que eu mais gostei no livro. Foi essas paradas que as autoras davam, né, nos capítulos para conversar com o leitor e questionar, né, fazer você pensar, fazer você refletir sobre os seus valores, né, sobre os seus princípios
e quais seriam as suas atitudes e os seus pensamentos frente a situações que normalmente a gente não para pensar. Até mesmo, eu acho que as autoras apresentam essa história, né, da doutora Shields, da Jéssica, e futuramente também vai envolver o ex-marido da doutora Shields. Elas usam essas histórias, essas situações, para fazer com que a gente pense, né, qual seria a nossa reação, a nossa atitude, né, os nossos pensamentos frente a esses acontecimentos e essas situações. Eu achei isso, foi realmente o que eu mais gostei no livro. O final, para mim, não teve assim grandes surpresas, não é um livro de grandes surpresas. Tem pequenas surpresas, tem assim desdobramentos, tem personagens que aparecem para explicar várias coisas. Não é um livro de grandes surpresas, não tem aquela reviravolta maluca no final, não tem isso. Mas tem um final que eu achei bem amarrado, bem explicado, de acordo com o que a história se propõe, que eu acho que o que a história se propõe, na verdade, é questionar o leitor acerca dessas questões de moral e ética mesmo, entendeu? Não é, eu acho que a história não se propôs assim a um final gigante, com surpresas, com choque, com nada disso. Eu acho que o livro mais o trabalho do livro é propor essa reflexão mesmo, e esse livro fez isso muito bem até o final. Tem uma pequena surpresinha para mim. Na última página do livro acontece uma coisa que eu achei assim uma surpresinha, não uma surpresona, mas eu achei assim bacana, que encerrou a história para mim muito bem. Eu gostei muito desse livro. Eu recomendo para pessoas como eu, que gostam, né, de um suspense, e principalmente que gostam de uma história que tenha esse desdobramento mais assim psicológico, que leve à reflexão. É um livro que faz a gente querer debater com outras pessoas os assuntos, né, as coisas que acontecem aqui. Então, recomendo muito, sim, que vocês leiam esse livro. Principalmente quem curte thriller psicológico e suspense. Recomendo. Como eu disse, foi publicado pela Faro Editorial, né? É um livro bem grossinho, ele assusta assim de cara, mas a folha dele, ela tem uma textura diferente, ela é grossinha, então, na verdade, ele não é tão assim, a história não é tão longa quanto parece, né? Mas você lê muito rápido. Eu li ele assim super rápido, fiquei bem espantada e gostei bastante dele. Então é isso. Se vocês já leram esse livro, por favor, me contem aqui. Se ficaram interessados, também me contem. Eu tô doida para saber. Se quiserem conversar mais sobre esse livro, me procurem. Ou aqui nos comentários, ou então nas minhas redes sociais, no Instagram, Meu Mundo de Histórias 2, no Facebook, Meu Mundo de Histórias. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. E um abraço. Tchau!